Meus queridos, a nossa saudação a todos no nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, aqueles que estão acompanhando também a transmissão, a graça de Deus os visite. Abra a Bíblia, por gentileza, sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Eu vou ler inicialmente até o verso de número 11 e na segunda parte da exposição lerei a partir do verso 12 até ao final do capítulo. Nós temos aqui um convite da graça, um convite ao arrependimento. Obviamente, nós temos aprendido aqui que quando estivermos lendo um texto, estudando o texto, nós precisamos pensar nos leitores originais e depois nós devemos pensar em nós e aplicar a nós os princípios da palavra de Deus. Então nós temos aqui um convite da graça, um convite ao arrependimento. Então acompanhe a leitura até o verso 11. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos, você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto, uma referência aqui àquele beduíno que negociava no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Ó Deus, aqui estamos na Tua casa, no dia do Senhor, diante da Tua palavra. Estamos aqui com temor e tremor. Que grande responsabilidade é expor
as verdades das Escrituras Sagradas, como nós carecemos da Tua graça. E nós rogamos agora que o Senhor venha sobre nós, e o Senhor nos ilumine, o Senhor nos dê entendimento, e o Senhor incline o nosso coração para só temer o Seu nome, e que o Senhor mesmo fale a cada um, que esta seja uma manhã de quebrantamento, uma manhã de arrependimento, e que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos orar, Senhor, pelas nações que estão vivendo esses conflitos sangrentos. Misericórdia lá em Israel, ali no Oriente Médio, Senhor Deus. Quantas famílias dizimadas, crianças, quanto luto, quanto pranto, quanta dor. Nós rogamos a Tua misericórdia, Pai. Nós só podemos clamar pela Tua misericórdia. Quanto sofrimento de um lado e do outro. E nós rogamos ao Senhor, o Senhor que governa os dilúvios, o Senhor que está no trono, o Senhor que tem uma voz poderosa, o Senhor que tem o poder para pôr termo à guerra. Nós oramos e rogamos a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre todas essas nações que estão em conflito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um teólogo, ele viveu o final do século XVI, início do século XVII, chamado Richard Sibbes. Ele disse: qualquer coisa acima de Deus é idolatria. A gente, quando olha para um texto como esse, está pensando aqui em ídolos. O próprio texto diz: debaixo de árvores, ídolos de pedra, de pau, ídolos feitos por mãos humanas. Tudo isso é idolatria. No entanto, a idolatria é algo mais amplo. Tudo aquilo que está acima de Deus é idolatria. E a palavra de Deus nos diz, Êxodo 20, que nós conhecemos tão bem, palavras do Senhor: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós temos aprendido que o livro de Jeremias é uma advertência a respeito da apostasia. Quando nós olhamos para Israel, o povo da promessa, o povo eleito, Israel rejeitou o Messias. Israel não reconheceu a visitação de Deus. Israel precisa da misericórdia do Senhor. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que toda guerra é um grande mal. E toda guerra começa exatamente no coração do homem. Como disse Jesus, do coração do homem procedem os maus desígnios. É do coração do homem. Como Tiago pergunta, de onde procedem as guerras? E ele responde, de onde? Então, nós, igreja, nós somos o Israel de Deus. É certo que, em sua graça e misericórdia, quando lemos Romanos capítulos 9, 10 e 11, nós entendemos que um remanescente será salvo de Israel. Mas, infelizmente, aquela nação rejeitou o Messias prometido. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras são más. E temos sido colocados diante dessa realidade nos dias do profeta Jeremias, quando aquela nação rebelde
estava abrindo mão do Senhor, de um Deus vivo. Já havia aberto mão de uma teocracia, optado por uma monarquia, e agora estava abrindo mão do Deus vivo e preferindo confiar no braço mortal a confiar no Senhor. Queridos, semana passada o tempo não permitiu que fizesse uma exposição completa do capítulo 2, e eu queria apenas trazer uma síntese aqui do capítulo 2, porque eu falei de 9 transgressões que são citadas no capítulo 2, 9 transgressões praticadas pelo povo de Israel. Primeiro, ele trocou o Deus vivo pelos falsos deuses. Lá nos versículos 10 a 12, o profeta diz, em nome do Senhor, que os pagãos jamais teriam feito isso. Qual é a nação pagã que troca os seus próprios deuses? Mas Israel trocou o Deus vivo por falsos deuses, por deuses de pedra, por deuses de madeira, por deuses das nações pagãs. Segundo, Israel abandonou a fonte de águas vivas e preferiu cavar cisternas rotas, incapazes de reter a água. E no contexto do capítulo 2, estava dizendo que Israel preferiu confiar em nações, por exemplo, como a Assíria, preferiu confiar no Egito, a confiar no Senhor, a fonte de água viva. E mais adiante Jeremias falará sobre o mesmo tema, capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua salvação e não confia no Senhor. Foi isso que fez Israel o tempo todo. Capítulo 2, verso 20, parte A do verso, fala da rebelião, porque diz claramente que Israel não quis servir ao Senhor. Verso 20, capítulo 2, segunda parte, fala de prostituição espiritual. É o que acontece aqui. O contexto, tanto do capítulo 2 como capítulo 3, fala de um casamento, de uma aliança. Deus é o noivo, o esposo, Israel, a esposa. No entanto, essa esposa se prostituiu, andando atrás de falsos deuses. Ainda, agora, verso 21 do capítulo 2, fala sobre a produção de frutos amargos. O texto diz que Israel foi plantada como uma videira excelente, mas produziu frutos amargos. Verso 22 fala da mancha da iniquidade, dizendo, o texto claramente, não basta apenas lavar a roupa, o exterior, o problema está no coração. Mesmo que eles usassem um sabão ou uma potassa para limpar o exterior, o problema estava lá no coração. Por isso há necessidade de quebrantamento. Sem quebrantamento, sem arrependimento, não há restauração. Como disse o nosso querido irmão na oração de confissão, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Outro pecado de Israel, a sua inconstância. E nós lemos lá no verso 23, a parte B, o Senhor faz uma analogia com um camelo novo. Um camelo novo, quando ele começa a dar os seus primeiros passos, ele não consegue andar em linha reta, mas ele vai de um lado e para o outro, mostrando assim a inconstância. Essa foi uma das marcas da vida do povo de Israel, a inconstância. Versos 24 e 25, o desejo de Israel pelo falso culto, e isso mostra o poder viciante do pecado. E por fim, verso 32, que é uma afirmação tão triste, o povo de Israel esqueceu-se do Senhor dias sem fim. Que tristeza! Mas o Senhor Deus é tão gracioso, é tão misericordioso, que nesse capítulo 3 nós temos um convite ao arrependimento. É um convite ao arrependimento a Israel, que havia se prostituído espiritualmente, se distanciado do Senhor, se rebelado, tinha sido tão inconstante, tão volúvel,
tinha preferido confiar no braço mortal a confiar no Senhor, e temos aqui um convite ao arrependimento. E esse é um tema tão sério, queridos, e eu queria trazer aqui rapidamente, vou ler de forma bem objetiva o que diz um dos nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé a respeito do arrependimento para a vida. Está no capítulo 15 da nossa confissão de fé, e diz assim, preste atenção, quão importante é o arrependimento. E às vezes eu fico pensando, quando estou aqui, como vocês, como adorador, nesse ato do culto, que é de confissão de pecados, se verdadeiramente nós entendemos o que significa isso. Quando a gente abre o coração diante de Deus, como disse um famoso pregador, nós pecamos pecado por pecado, mas às vezes quando nós confessamos nossos pecados, nós confessamos a varejo, né? Então, perdoa os meus pecados. Mas que pecados? Nós precisamos confessá-los. Mas antes da confissão, nós precisamos nos arrepender, especificamente desse pecado, pedir perdão, abandoná-lo. E a nossa confissão diz assim: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé de Cristo. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas da impureza e odiosidade dos seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina, manifesta em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Isso é arrependimento. Momento de confissão de pecados no culto é um momento para nos colocarmos diante do Deus Santo, que sonda o coração, e verdadeiramente nos arrependermos, confessarmos, pedirmos perdão a Deus e nos levantarmos diferente. Porque se nos ajoelharmos e nos levantarmos do mesmo jeito, não fizemos nada. Verdadeiramente, o arrependimento requer quebrantamento. Mas o terceiro parágrafo desse capítulo 15 diz: ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém pode esperar perdão. Por isso que quando Deus expõe a realidade do povo de Israel, Ele o convida graciosamente para se arrepender, para voltar, para que haja perdão, que haja restauração. Eu deixo, por uma questão de tempo, para que você posteriormente leia a confissão de fé. Está disponível aí na internet, você vai lá no Google, Confissão de Fé de Westminster, e você tem acesso, você pode ler com muita facilidade. Esse capítulo que eu li, parte do capítulo 15. Então, voltando aqui ao nosso texto agora, queridos, a primeira verdade que eu queria destacar, e é o primeiro ponto, os primeiros 11 versículos: o povo afastou-se do Senhor. Isso é evidente aqui. Pegando a ideia do casamento, o texto está dizendo, eles quebraram os votos matrimoniais. Eles tornaram-se espiritualmente promíscuos. Eles se misturaram com outros deuses. E o texto está mostrando, e vejam o quanto isso é sério, quando o povo de Deus o trai, é como deixar as águas frescas que brotam de uma montanha para beber de um esgoto.
E é essa a ideia do texto. Olhe comigo o verso 2, como o caso de Israel era grave. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. E o texto diz, na beira dos caminhos, você se assentava à espera deles. A ideia aqui era o culto que eles ofereciam a Baal e a Zerá. E esse culto a esses deuses, que eram conhecidos como deuses da fertilidade, esses cultos eram marcados pela orgia, porque incluía sexo com as prostitutas do templo pagão, aqueles santuários nos topos das colinas. Esse povo do Senhor, resgatado, santo ao Senhor, consagrado ao Senhor, agora se volta para os ídolos. E a ideia era desses deuses, falsos deuses, chamados deuses da fertilidade, que eles iriam abençoar as colheitas, abençoar a produtividade do povo. E o texto mostra exatamente o contrário: faltou chuva, faltou a bênção de Deus. Queridos, a palavra aqui, te prostituíste, no original é uma palavra obscena, uma palavra forte, que significa violência sexual. Essa é a ideia aqui. Espiritualmente, o povo estava sendo violentado espiritualmente. Essa é a ideia. Estavam se comportando como prostitutas. É o que diz o verso 2, na beira dos caminhos, na parte B, na beira dos caminhos você se assentava à espera deles. E outra coisa, olha aí o verso 3, é por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio, mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Esse é um dos piores estados da vida de alguém, uma mente cauterizada. Quando o pecado é confrontado e a pessoa não sente vergonha. Quando a pessoa é confrontada à luz da verdade de Deus e não se entristece. Porque a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. O que o texto está dizendo é o seguinte: apesar de tudo isso, vocês não se envergonham. E o texto diz, mesmo depois da experiência que eles conheceram, que eles viram, você sabe que houve um momento quando o reino de Israel foi dividido, o reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital Samaria, e reino do sul, chamado de Judá, capital Jerusalém. O reino foi dividido no período do reinado de Roboão, filho de Salomão. Do reino do norte, a Bíblia diz, desde Jeroboão I, todos os reis fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E por causa disso, no ano de 722, o reino do norte foi invadido pela Assíria, foi arruinado pela Assíria. Muitos mortos e levados para o cativeiro, e praticamente esse reino se dissolveu. E o que o texto está dizendo é o seguinte, falando a Judá: vocês viram o que aconteceu a rebelde Israel, a pérfida Israel, vocês viram, e mesmo assim não se arrependeram. É o que ele diz nos versos 6 a 11, nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos, ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição, e depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim. Obviamente é uma linguagem aqui humana de Deus para nós entendermos, né? E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. No entanto, ela não se arrependeu. Deixe-me ler apenas até o verso 8. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério,
Eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Aqui está a exposição da realidade da vida do povo de Israel. E aqui eu falo em nome do Senhor Jesus, um alerta para todos nós. A nossa vida precisa ser avaliada constantemente diante do Senhor. Como é fácil cair. Nós somos susceptíveis à queda. E o pecado, ele endurece o coração, ele cauteriza a mente. A ausência de quebrantamento, a ausência de arrependimento, a visão equivocada do pecado, porque na verdade o pecado é uma transgressão da lei de Deus, é falta de conformidade com a lei de Deus, significa não atingir o alvo ou viver abaixo do padrão estabelecido por Deus. E agora eu queria que nós, diante de Deus, com muita honestidade, avaliássemos a nossa vida diante do Senhor. Será que alguém que está aqui nessa manhã está vivendo uma vida paralela, uma vida distanciada dos caminhos do Senhor, ainda que você esteja aqui fisicamente, mas o coração está em outro lugar? Será que alguém aqui vive uma vida paralela? Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem, a igreja não sabe, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E essa é uma palavra para expor a nossa vida, nossas entranhas diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que conhece o coração, que sonda o coração, que sonda a vida. Mas, em segundo lugar, a partir do verso 12, nós temos aqui, graciosamente, a exposição sobre o caminho de volta. Deus é tão bom, tão misericordioso, queridos, e Ele nos aponta aqui o caminho de volta, e eu quero falar sobre esse caminho. Verso 12, olhe como ele diz ao profeta: vá, pois, e proclame essas palavras para o lado do norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem delas sentirão falta, e não se fará outra. Lembrando que a arca simbolizava a presença de Deus. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai,
e não se desviaria de mim, mas assim como a mulher que, com a traição, se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. E aí eu digo hoje: ó Israel, ouve a palavra do Senhor, Israel. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos, as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias aponta, queridos, o caminho de volta, e ele fala de 4 aspectos dessa volta, ou 4 etapas para esse retorno. Em primeiro lugar, versos 12 e 14, o caminho de volta começa com um chamado divino, e isso é um fato. Ele chama porque Ele é um Deus de amor, é o Deus que diz: ainda assim, torna para mim. O arrependimento verdadeiro, o caminho de volta, começa com um chamado do Senhor. Isto é graça, isto é graça. E nós pregamos o Evangelho da graça, o Evangelho da graça que diz a você que está me ouvindo, que tem uma vida arrebentada, que pensa: eu fui longe demais, eu desci fundo demais, eu me afastei demais, não tem mais jeito. A graça maravilhosa é poderosa para restaurar, para resgatar, para dar um novo coração, uma nova vida. É isso que nos fala o Evangelho da graça, porque Ele é gracioso para com os ingratos, Ele é fiel com os infiéis, Ele é amável com os indiferentes, e Ele está chamando. São palavras do nosso Senhor Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou como disse o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O arrependimento verdadeiro, o caminho de volta, começa com um chamado de Deus, é um chamado gracioso. Mas a segunda etapa para o caminho de volta é a eleição divina, é uma ação soberana de Deus. Eu volto aqui ao verso 14: voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. E vejam aqui a ação eletiva, soberana de Deus: eu os tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. A escolha de Deus está por detrás do chamado de Deus. Eu vos tomarei, 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. É o que a nossa boa teologia, baseada na Escritura Sagrada, chama de chamada eficaz, graça eficaz. Deus chama todas as pessoas, em todos os lugares, a fim de que elas se arrependam. Mas quando se trata de salvação, o chamado de Deus tem um efeito.
esse chamado conclui a tarefa. Quando Deus chama, os eleitos ouvirão a sua voz. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, queridos, a terceira etapa do caminho de volta é o arrependimento verdadeiro. Então, quando Deus chama você para voltar, Ele chama para que você se afaste do pecado. Não dá para se arrepender e ficar flertando com o pecado. Não dá. É preciso romper. É uma ruptura mesmo. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola do filho pródigo. Jesus contou aquela parábola com outras duas. E se você ler cuidadosamente o contexto de Lucas 15, aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. No entanto, os representantes da religião oficial de Israel censuravam Jesus, dizendo: ele está andando com esse tipo de gente. E Jesus contou as parábolas. A primeira, da dracma perdida, de uma mulher que tem 10 dracmas, perde uma, e ela procura diligentemente até encontrar, e quando a encontra se alegra, chama suas amigas e elas se alegram. A ovelha perdida, um pastor que tem 100 ovelhas, uma se extravia, ele deixa as 99 segura e vai à procura da perdida, e quando a encontra, coloca sobre os ombros e celebra, se alegra. Essas duas parábolas mostram que o amor de Deus é um amor que busca. Deus busca, e Deus busca diligentemente. A maior evidência de que Deus é um Deus que busca é que Jesus, Deus e Deus, eternamente Deus, segunda pessoa da Trindade, fez-se homem, e Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus busca os perdidos através do ministério da igreja, da evangelização, da obra missionária, da fiel pregação da palavra. Deus está buscando, Deus está chamando. O amor de Deus é um amor que busca. Mas a terceira parábola de Lucas 15, do filho pródigo, tão conhecida, mostra alguns estágios, e você percebe o que aconteceu com o pródigo. Ele gastou tudo dissolutamente, aí estava na miséria, passando fome, olhando para os porcos, desejou comer aquelas alfarrobas, uma espécie de vagem, e ele pensou na casa do pai, e ele lembrou-se dos dias em que viveu na casa do pai, e pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, e eu aqui nessa necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas antes disso, a parábola diz que ele caiu em si. Esse é aquele reconhecimento: o que eu fiz? Que loucura! Olha a loucura que eu fiz! E quando uma pessoa é chamada eficazmente, ela cai em si, ela enxerga a sua vida, essa realidade podre do pecado. E ela entende: eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Como disse Agostinho: minha alma, meu coração não encontrará repouso, até que repouse em ti. Ele caiu em si. Mas o texto diz que ele deixou aquela terra distante e ele voltou. Então é preciso voltar, é preciso um arrependimento verdadeiro. Agora, queridos, escutem bem, isso é muito importante nessa reta final. É muito fácil confundir o arrependimento verdadeiro com o arrependimento falso. Nos dias de Jeremias, porque lembrem-se, Jeremias pregou também, proclamou, profetizou nos dias do rei Josias. Estão lembrados do rei Josias? Rei Josias foi aquele instrumento que Deus utilizou para promover uma reforma. Foi nos dias de Josias que alguém disse: achamos o livro da lei do Senhor. Queridos, onde é que estava perdido o livro da lei do Senhor? Na casa do Senhor. Achamos o livro. E quando o livro foi lido diante do rei Josias, ele rasgou suas vestes, um quebrantamento, um arrependimento, e ele percebeu o quanto nos distanciamos de Deus. Queridos, nos dias de Josias houve uma reforma,
Mas quando lemos aqui, inclusive Josias é citado nesse capítulo 3, nem todos os que se arrependeram naquele dia da reforma de Josias arrependeram-se verdadeiramente. Foi um arrependimento falso. O texto diz que o arrependimento de Judá era uma farsa. E outra coisa, isso é tão sério, nosso coração é tão enganoso e desesperadamente corrupto, que é possível enganar-se a si mesmo, pensando que houve arrependimento, sem que tenha havido arrependimento. Essa é uma condição perigosa de alguém que pensa ter se arrependido, no entanto precisa de verdadeiro arrependimento. Como é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro é sincero. O verdadeiro arrependimento é direcionado a Deus. Vejam o verso 13. Tão somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus, que você se prostituiu com os estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. O verdadeiro arrependimento é sincero. Olhe, quando você conversa com uma pessoa e ela fica dando desculpas e dando explicações, não há evidência de arrependimento. O arrependido mesmo diz: pequei. O arrependido diz: tem misericórdia de mim. O arrependido, ele não dá desculpas, ele não lança a culpa sobre os outros, mas também fizeram isso comigo. Não, o arrependido, verdadeiramente arrependido, ele reconhece os seus pecados diante de Deus. Olhem para o rei Davi, assassino de Urias, adúltero. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, vejam, queridos, o seu senso de justiça, mas senso de justiça para com os outros. Quando Natã contou aquela parábola, ele ficou indignado: tal homem deve morrer. E o profeta corajosamente, em nome do Senhor, disse: esse homem é você. E quando Davi se arrepende, vejam, compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele reconheceu: o pecado é primariamente contra Deus. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu sou um pecador, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. O arrependimento verdadeiro é uma resposta à graça de Deus. Quando a gente lê o verso 12, o Senhor dizendo ao profeta: vá e proclame essas palavras, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, não manterei para sempre a minha ira. O verdadeiro arrependimento é uma resposta à graça de Deus, que é compassivo. O Deus da aliança é um Deus misericordioso, mas também o verdadeiro arrependimento produz obediência. Produz obediência ao Senhor. Estava lembrando da reforma nos dias de Josias, e o reformador João Calvino, fazendo o comentário desse capítulo 3 de Jeremias, ele disse assim: ele entendia que Jeremias 3 fala de reforma. E o capítulo 3 de Jeremias fez com que João Calvino se lembrasse de pessoas que conheceu durante a reforma do século XVI, as quais, entre aspas aqui as palavras dele, pareciam inicialmente aceitar as doutrinas do Evangelho, mas continuaram a levar vidas pecaminosas,
embora ousadamente afirmassem ser os defensores da reforma. João Calvino está dizendo, nos dias da reforma, pessoas que chegaram a falar ousadamente, defendendo a reforma, na verdade, embora tivessem intelectualmente abraçado as verdades, as doutrinas da graça, estavam levando vidas pecaminosas. E o quarto e último elemento no caminho de volta para Deus é a fiel pregação da palavra do Senhor. E nós lemos no verso de número 15, darei a vocês, faz parte desse processo de arrependimento, darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Um comentarista diz que essa promessa de bons pastores aplica-se primariamente aos reis. E, por exemplo, Davi, que a Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus, e ele serviu ao Senhor na sua própria geração, e ele apacentou o rebanho. Final do Salmo 78, versos 70 a 72, falam sobre Davi como esse pastor. Mas aqui nós temos também uma promessa para o povo da nova aliança, quando Deus levantou e levantará ainda pastores para que preguem a palavra de Deus, a verdade de Deus. Um bom pastor é um pastor segundo o coração de Deus. Um bom pastor é alguém que tem compaixão, porque ele tem recebido o amor, a graça e a compaixão de Deus, e ele também está cheio de compaixão pelo povo de Deus e pelos que estão perdidos. Então, nós somos chamados a pastorear o povo de Deus com conhecimento, com compreensão, como diz o texto aqui, com conhecimento e com inteligência. E a ideia de apacentar é alimentar, é guardar, proteger, cuidar. E Paulo falou isto aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto: pastorei o rebanho de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz também que nós, pastores, haveremos de prestar contas diante de Deus por todas as ovelhas que nos foram confiadas. Queridos, nunca houve na história da igreja um avivamento verdadeiro que não tivesse sido precedido pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela oração e pela fiel pregação da palavra de Deus. Olhem para a história da igreja. Todos os avivamentos verdadeiros foram precedidos por quebrantamento. Geralmente, quando a gente pensa em avivamento, pensa em fervor, alegria, pulos e gritos e cânticos de celebração. Isso pode acontecer também, mas a história diz: o avivamento começa com quebrantamento. Quando Deus vivo e santo, Ele é exposto diante de nós, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e não há outra atitude a não ser clamar pela misericórdia de Deus. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Essa palavra foi pregada por Jeremias ao povo de Israel, que estava prestes a ser levado para o cativeiro, por conta da rebelião, da teimosia. O Senhor já havia manifestado juízo contra o reino do norte, e o reino do sul estava aqui, viu o exemplo, não se arrependeu. Deus mandou seus profetas. Eu falei que no reino do norte não houve nenhum rei temente a Deus. No reino do sul nós tivemos reis tementes ao Senhor, como Josias, por exemplo. Mas o povo foi rebelde, veio o juízo de Deus e veio o cativeiro. Mas Deus é tão misericordioso que trouxe seu povo de volta. Nós estamos aqui diante de um Deus que é misericordioso. E talvez essa palavra vá apenas para uma pessoa, para duas, para três pessoas, eu não sei, o Senhor é que sabe. Mas essa palavra de hoje é para você, que está vivendo uma religiosidade superficial. Você é apenas um membro de uma igreja local. Você é apenas um presbiteriano. Mas não é um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, um servo do Senhor.
Essa palavra é para você que está vivendo uma vida dúbia, uma vida paralela, uma vida irregular. É para você. É um chamado. Volte para o Senhor. O Deus da graça, o Deus da misericórdia. Talvez você diga: não, eu fui longe demais. Você não faz ideia do estágio da minha vida. Fui longe demais. A Bíblia fala sobre a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus em Cristo Jesus. Não existe vida irrecuperável diante da graça de Deus. Mas essa palavra, em segundo lugar, é para todos nós que estamos em Cristo, para que sejamos vigilantes, não sejamos orgulhosos, vaidosos. Eu conheço a boa doutrina, que a gente não fique inchado de orgulho por causa da boa doutrina, mas que a gente se lembre sempre: somos o que somos pela graça de Deus, e nós dependemos do Senhor a cada dia. Qual é a sua condição espiritual? Afastou-se do Senhor? Então arrependa-se, volte ao primeiro amor. Essa é uma palavra para uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E que Deus abençoe essa igreja e toda igreja que é do Senhor, para que continuemos pregando o evangelho da graça de Deus. Amém.